Olá, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para poder fazer a exposição, a pregação da palavra do Senhor. É uma alegria poder compartilhar do Evangelho com cada um de vocês que acompanham as nossas pregações, as nossas mensagens através do nosso canal no YouTube. Hoje, eu gostaria de convidá-los a meditar na palavra do Senhor no livro de Números, no capítulo 21. Então, peço a vocês que abram sua Bíblia e acompanhem comigo aí no texto. Nós faremos a meditação em Números, capítulo 21, a partir do versículo 4. Nós leremos do versículo 4 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor: Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Então, até aí, vamos ter um tempo de oração. Peço que você me acompanhe, pedindo que Deus fale conosco através da sua palavra. Deus, nós te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de mais uma vez estarmos através dessa mídia, Senhor, através desse canal no YouTube, meditando na tua palavra juntamente com cada um dos irmãos que estão acompanhando esse vídeo. Te peço, Deus, que o Senhor fale graciosamente aos nossos corações, fale ao coração de cada um dos irmãos que estão acompanhando essa mensagem. Deus, que essa palavra possa ser instrumento de edificação na vida de cada um. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos. Amém, Senhor. Bom, o texto que nós acabamos de ler, ele vem logo após, no versículo 1, do versículo 1 ao versículo 4, a gente percebe que Deus tinha acabado de conceder uma grande vitória ao povo de Israel. Eles tinham vencido o inimigo numa guerra, e em seguida eles tiveram que contornar a terra de Edom. Se você tiver oportunidade, depois de ler nos capítulos anteriores, de Números, no capítulo 14, você vai perceber que Moisés ele tentou negociar a passagem por dentro da terra de Edom. Pediu ao rei de Edom que autorizasse o povo de Israel a atravessar por dentro dessa terra. Provavelmente era um caminho mais curto, um trajeto mais fácil de ser trilhado, provavelmente com água também, acesso à água, só que o rei de Edom não permitiu. Moisés tentou negociar, fez promessas, fez propostas que fossem interessantes para o povo da terra, só que o povo não aceitou, o rei de Edom não aceitou, então o povo teve que contornar toda a terra de Edom. Então, quando a gente chega nesse trecho do capítulo 21 de Números, a gente percebe que o povo se tornou impaciente no caminho, porque eles estavam tendo que trilhar um caminho mais longo, escassez de água, e o povo continuava se alimentando do maná. Então, por conta da situação adversa, a palavra de Deus nos diz que o povo passou a murmurar contra Moisés e contra o próprio Deus. E o maná, se nós olharmos lá no capítulo 16 de Êxodo, o maná que tempos atrás o povo, quando comeu do maná, disse que se assemelhava a semente de coentro, o seu sabor era como se fosse bolo de mel. Quando chegou nesse momento, o povo começou a chamar o maná de comida detestável. Então, a gente olha para os dois textos, para os dois episódios, as duas percepções do povo. No capítulo 16 de Êxodo, eles falam que o maná tinha sabor de bolo de mel. E agora ele chama essa comida de comida detestável, comida miserável. Então, a gente percebe
como o coração do povo mudou. Deus, ele não tinha obrigação de suprir o povo. O povo estava no deserto, mas Deus amorosamente fez um milagre. Todos os dias pela manhã, o maná estava lá para o povo se alimentar. Então o povo começou a maldizer aquela comida. Então, o que a gente percebe? Nem sempre na nossa vida cristã a gente vai se dar com as nossas orações essa relação de oração e resultado da oração atendida de uma forma tão imediata quanto como esse povo experimentou. Então, eles estavam vivendo um privilégio, porque eles tiveram fome, oraram e tiveram maná em resposta. Talvez a gente, na nossa vida, possa orar por coisas que nós não tenhamos a resposta tão imediata assim. E nem para isso o povo atentou. Eles estavam diante de um milagre diário, mas eles passaram a chamar aquele milagre de comida miserável. O que a gente pode perceber nesse ponto? O contato regular, rotineiro, com aquilo que, por vezes, em determinado dia, pode até ter gerado encanto no nosso coração, pode fazer com que a gente perca de perspectiva a excelência da coisa que nos foi concedida, por vezes, pelo próprio Deus. Eles estavam diante daquilo, de um alimento milagroso, só que o contato regular, diário, cotidiano com aquilo, fez com que eles começassem a classificar aquela comida como sendo uma comida miserável. Então, isso é interessante porque, quando a gente olha para a nossa própria vida, a gente pode se dar conta de que, por vezes, nós temos atitudes semelhantes à do povo de Israel naquele episódio. Existem coisas na nossa vida que podem ter sido fruto de oração, resultado de oração, e Deus agindo de forma providencial na nossa vida. Nós fomos gratos por aquilo num determinado momento, só que o contato rotineiro, o contato regular com aquela coisa, pode fazer com que a gente perca de perspectiva a excelência da bênção recebida. É interessante que a gente pessoas que atravessam crises conjugais, por vezes, olham para o seu esposo, para a sua esposa, aquela pessoa pela qual ela orou, no momento em que se apaixonou, em que decidiu casar, era alguém que trazia encanto ao seu coração, em que ela via uma existência sendo trilhada juntos, e a partir de um determinado momento da história, daquela relação, um passa a olhar para o outro e achar que aquela pessoa é alguém detestável, com a qual ela não pode mais compartilhar a vida. Então, a gente percebe o quanto o nosso coração pode ser enganoso. Quando nós nos afastamos do Senhor, paramos de olhar para as bênçãos que nós recebemos, por vezes pode ser o seu emprego, a casa onde você mora, o alimento propriamente dito, o alimento cotidiano, ou seja, as bênçãos das quais nós somos cercados, nós podemos olhar para essas coisas e achar que tudo isso são coisas de menor importância, coisas que podem ser classificadas, como o povo de Israel classificou naquele momento, como coisas miseráveis, coisas de menor importância, as coisas sem valor. E quando, na verdade, muitas dessas coisas foram resultados das nossas orações num outro momento da nossa vida. Isso mostra o quanto o nosso coração não pode se relacionar com o resultado da oração como sendo um fim em si mesmo. Todas as coisas com as quais nós nos relacionamos, nós precisamos nos relacionar com elas mediadas pelo contato com Cristo, a fim de que o nosso coração não perca o encanto e a perspectiva de excelência, olhando para todas essas coisas como sendo manifestações do cuidado divino, do amor divino pela sua vida. Nós precisamos desenvolver uma cosmovisão cristã. Nós precisamos olhar todas as coisas sob a ótica do Evangelho. E quando a gente olha para esse episódio, a gente percebe uma coisa muito grave. Porque, sem dúvida, a gente pode estar seguro que, em termos salvíficos, não existe gradação para o pecado. O menor dos pecados aos nossos olhos, ele é tão eficaz para nos lançar no inferno, assim como o pecado mais escandaloso, mais vil, mais perverso, mais horrendo aos nossos olhos. Então, ambos são igualmente eficazes para nos lançar no inferno.
Contudo, se nós, nas nossas relações humanas, nós sabemos classificar uma ofensa como sendo mais grave ou não, certamente o nosso Deus, o juiz de toda a terra, o justo juiz, ele também trata, por vezes, pecados de diferentes gradações de forma diferente. A gente percebe que nós ofendermos, por exemplo, o nosso pai, a nossa mãe, aqueles que nos sustentaram, que nos embalaram, que nos criaram, que nos protegeram, uma ofensa cometida contra os nossos pais é diferente de uma ofensa cometida contra um estranho. E aqui, quando a gente olha para esse episódio, aquelas pessoas elas estavam murmurando e ofendendo, criticando o próprio Deus e Moisés, que tinha sido o homem escolhido por Deus, separado por Deus para libertá-los. E eles estavam atacando, murmurando contra Moisés e contra Deus, dizendo que eles tinham tirado o povo do Egito para que pudesse morrer de fome e de sede no deserto. Ou seja, eles tinham sido libertos da escravidão, estavam rumando para a terra prometida e, contudo, eles acusavam Moisés e o próprio Deus de terem tirado eles da escravidão para poder morrerem no deserto de fome ou de sede. Então, a gente percebe que o povo, naquele momento, mostrava, de forma muito gritante, a ingratidão do seu coração. Então, nós precisamos ter olhos atentos para o nosso próprio coração, a fim de que nós não tomemos atitudes tais como o povo de Israel tomou naquele momento. É necessário que nós cultivemos corações gratos para tudo quanto o Senhor tem dado a cada um de nós. Um casamento, filhos, casa, comida, o emprego. Quantas pessoas se relacionam com bênçãos que são privilégios de poucas pessoas se nós pensarmos no cenário mundial? Existem pessoas que se alimentariam daquilo que, por vezes, nós que vivemos nos grandes centros urbanos, jogamos no lixo da nossa casa. Então, cultivem corações gratos. A gente percebe na postura do povo aqui também a rebeldia do coração humano, o quanto o coração humano ele é inclinado a buscar ensejo para se rebelar contra Deus e contra as autoridades por ele instituídas. Além da ingratidão que a gente percebe nesse texto, a gente vê que o povo ele está se levantando contra alguém que tinha sido escolhido pelo próprio Deus para poder guiá-los até a terra prometida. Um homem separado por Deus para poder guiar o povo. Se a gente olhar nos nossos dias, a gente percebe o quanto, por vezes, em nossas comunidades, pessoas se levantam para poder falar, para poder murmurar, para poder difamar contra lideranças dentro das nossas igrejas, contra pastores, contra oficiais da igreja. E a ideia aqui não é blindar a liderança da igreja, os líderes da igreja, os oficiais da igreja a todo custo. Quando a gente fala sobre o cuidado que nós devemos ter em relação a isso, é porque, se a gente atentar para o texto sagrado, a gente percebe que o escritor faz menção ao fato que o povo começou a rodear a terra de Edom. Então, isso é importante porque, se nós, como eu falei, se nós olharmos para aquele texto, a gente vai perceber que o caminho era mais favorável a partir de um outro trajeto. Então, o povo entendia, sabia disso, sabia dessa informação. Mas a recusa não se deu por conta da inaptidão da liderança de Moisés para poder negociar. A recusa não se deu por conta disso. O povo de Edom já cultivava antipatia, já cultivava ódio em relação a Israel, por conta da relação dos seus antepassados. Então, o fato do povo estar peregrinando por aquele lugar não significava que o líder tinha errado. O próprio Deus tinha propósitos em fazer com que o povo rodeasse a terra de Edom. Mas isso não interessava ao povo de Israel. Para o povo, só importava o fato de que eles estavam passando por um caminho desfavorável. Isso certamente era culpa de Moisés, e por isso eles passaram a murmurar contra ele. Então, por vezes, nas nossas comunidades cristãs, nas nossas igrejas locais, a gente percebe
às vezes, o povo passando por um momento difícil, por um episódio de vida ruim, seja pessoal ou seja na própria comunidade, na vida da igreja, e as pessoas criticando a liderança da igreja por conta disso. E nem sempre os momentos ruins, sejam pessoais ou sejam da vida da comunidade local, se dá por inaptidão da liderança. Deus pode fazer com que a gente passe por caminhos desfavoráveis, por adversidades, a fim de que a gente possa aprender coisas nesse processo. Antes de acusar, murmurar, difamar, procure certificar-se, por exemplo, que você está a par de todas as coisas que envolvem as decisões tomadas pela liderança da sua igreja. Segundo, procure se colocar no lugar da liderança da sua igreja. Tente cultivar um pouco de empatia. Pense no que significa estar no lugar em que ele está, tomando as decisões que ele toma. Porque existem momentos em que a liderança da igreja toma decisões, escolhe caminhos a seguir, a serem trilhados, que, por vezes, querem preservar a vida de alguém, a reputação de alguém. Por vezes, estão fazendo escolhas a fim de direcionar o povo por um melhor caminho, porque percebe-se que o povo está errando, está seguindo numa direção equivocada. Então, diante de todas essas circunstâncias, por vezes, o líder toma decisões que nem sempre encontram simpatia do povo de Deus. Então, antes de se colocar na posição de crítico, procure se certificar que você tem consciência de tudo que está acontecendo, que você está a par de todas as circunstâncias. Procure fazer o exercício de se colocar no lugar do seu pastor, no lugar da liderança local, para depois pensar se é justa a sua crítica, a sua murmuração. Então, quando a gente olha para isso, conforme eu falei, a gente pensa que esse exemplo nos mostra que poderão existir momentos em que a gente estará debaixo de liderança verdadeiramente instituídas por Deus e, apesar de assim serem, nem sempre essas lideranças conseguirão nos fazer trilhar o caminho mais fácil. O caminho de provisão, o caminho mais suave. Então, a gente vai precisar trilhar o caminho de maior adversidade. Quando o povo ele fala para Deus, quando ele fala para Moisés, sobre as suas críticas, as suas insatisfações, a gente percebe que Deus, ele discerne, ele apresenta para Moisés que a rebeldia do povo não era em relação a Moisés, mas era em relação ao próprio Deus. E a rebeldia contra o próprio Deus, representada na pessoa de Moisés, já tinha sido manifesta em outros episódios. Se a gente olhar em Números, no capítulo 12, no capítulo 16, existiram episódios e existiram outros momentos em que o povo fez isso. Só que é importante nós atentarmos para o perigo de fazermos tal coisa. Pessoas que foram separadas por Deus para poder te conduzir de forma segura, nos dias em que a gente está vivendo, a gente apresentar o Evangelho de forma regular, pregar de forma comprometida com as Sagradas Escrituras. Então, antes de falar contra essas pessoas e contra o ministério dessas pessoas, pensem que, por vezes, a gente está falando contra o próprio Deus. E, nesse texto, a gente percebe de forma muito clara que Deus ele tratou a iniquidade daquele povo de uma forma muito severa, porque existe o juízo escatológico de Deus. Certamente chegará o dia em que todos nós seremos julgados, estaremos diante do justo juiz. Só que nesse texto a gente percebe que Deus ele também pode manifestar juízo, por vezes, em algumas circunstâncias, na vida de algumas pessoas. Então, o povo de Deus passou a murmurar contra Deus e contra Moisés. Devido a isso, Deus visitou Israel com juízo. Esta é uma advertência muito severa. Às vezes, a gente olha pessoas que cultivam tamanha iniquidade que nós percebemos claramente a manifestação do juízo em vida naquelas pessoas. Hoje, nós falamos muito pouco sobre juízo, nas nossas mensagens, nas nossas pregações.
né? Mas as Escrituras deixam muito claro que Deus pode se manifestar dessa forma. Mas ainda assim, ainda que tal manifestação ela possa promover dor e perda, o juízo divino ele sempre atua de uma forma muito específica, de caráter didático para o povo de Deus. Quando a gente olha para esse texto e percebe que a rebeldia do povo, a murmuração do povo, teve como resultado, a gente percebe a relação direta do envio das serpentes, o povo também passou a entender que havia ligação direta entre as serpentes que passaram a morder o povo e cada um dos integrantes do povo passaram a morrer por conta daquilo. Então, o povo passou a entender de forma muito imediata a relação entre causa e efeito. A rebeldia, a maldade, a murmuração estavam intimamente ligadas com o que estava acontecendo naquele momento. Então, o povo reconheceu a mão de Deus, reconheceu o juízo e falou para Moisés: nós pecamos contra Deus quando nós murmuramos contra você e contra o Senhor. Interceda por nós. Então, Moisés ele assume esse papel sacerdotal. Isso é interessante, essa é uma lição para os líderes também dos nossos dias, para os pastores dos nossos dias. Moisés havia sido alvo de murmuração, de ofensa. Contudo, Moisés ele se mantém no papel, se mantém fiel ao seu papel de intercessor. Ele recebe a crítica do povo, mas ele se mantém firme e intercede pelo povo a fim de que o povo pudesse ser salvo. Então, o que Moisés é orientado por Deus? Deus orienta Moisés a esculpir, preparar a imagem de uma serpente de bronze. E aquela serpente de bronze ela seria utilizada como para remediar o momento em que cada uma das pessoas fossem picadas. Então, quando a pessoa era mordida por uma serpente, ela deveria correr até a serpente de bronze, olhar para ela, e ao olhar para aquela imagem, a pessoa seria salva. Então, imaginem o que seria isso naqueles dias. A pessoa, um israelita daqueles dias, era mordido por uma serpente. A partir daquele momento, o seu coração era visitado por angústia, porque ele sabia que estava experimentando o justo juízo, porque ele havia murmurado contra Deus, murmurado contra Moisés. E ele sabia que a morte era iminente. Ele sabia que não haveria escapatória para ele. Então, ele vai correndo olhar para a serpente de bronze. No seu trajeto em direção à serpente de bronze, o seu coração está convicto de erro, convicto do pecado que cometeu, que o juízo que ele estava recebendo era um juízo justo. No entanto, ao olhar para aquela serpente, que era o símbolo de morte, que era um instrumento do juízo, quando ela olhava para aquela serpente, ela era curada. A condenação, a sentença de morte era retirada. Então, eu gostaria de convidar você, nesse momento, a abrir sua Bíblia num outro texto, no capítulo 3 de João. João 3, versículo 14. Jesus ele diz uma coisa muito interessante acerca do seu próprio ministério. Ele diz o seguinte: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, da mesma forma que a serpente, que era um instrumento de morte, que era o meio de juízo para aquele povo nos dias de Números que a gente acabou de ler, Cristo ele fala uma coisa muito interessante acerca do seu próprio ministério. A cruz, no Império Romano, que era um meio de publicidade utilizado por aquele império
contra qualquer um que se levantasse contra eles, como sendo um instrumento de condenação cruel, vil. Então, Cristo, ele aponta para o seu próprio ministério como aquilo que seria horrendo, que seria vexatório, que seria um símbolo perverso de morte, seria um instrumento de vivificação para todo aquele que nele crê. Então, todos nós, eu e você, e cada uma daquelas pessoas nos dias de Jesus Cristo, que também fomos picados pela serpente, não pelas serpentes dos dias de Números, mas pela serpente que atingiu nossos primeiros pais, a primeira serpente, o inimigo das nossas almas, que inoculou em cada um de nós o veneno do pecado, que fez com que eu e você tivéssemos o coração semelhante igual a cada um desses israelitas, um coração dado à murmuração, à ingratidão, à rebeldia, a olhar para bênçãos que nós recebemos e classificá-las como sendo detestáveis, como sendo miseráveis, a essa inclinação que nós temos, por vezes, de murmurar contra Deus e contra as lideranças que Deus separa para poder guiar a mim e a você, para poder exortar a mim e a você. Então, cada um de nós que recebeu essa picada de serpente do inimigo de nossas almas, que fez com que nós passássemos a agir dessa forma, quando nós olhamos para o ministério de Cristo, quando nós olhamos para a cruz de Cristo, para aquilo que era símbolo de morte, de condenação cruel, todos nós somos libertos do juízo, do justo juízo que repousava sobre as nossas vidas. Então, o peso de condenação, ele passa a ser lançado no esquecimento. E a acusação que nos lançaria para a morte, ela é esquecida e a gente pode experimentar de vida novamente. E não só a vida como o povo de Israel experimentou, mas nós somos chamados para experimentar de uma vida abundante, de uma vida eterna. E da mesma forma que aquele povo estava rumando para a terra prometida, nós poderemos caminhar para a terra prometida certos de que teremos chegada segura. Porque cada vez que esse veneno se manifestar no meu e no seu coração, ele receberá o seu justo tratamento na cruz de Cristo. Então, esse episódio que nós acabamos de ler de Números, ele fala para mim e para você que o nosso coração, por vezes, ele vai nos conduzir a caminhos exatamente como o que o povo de Israel escolheu trilhar. Caminho de murmuração, caminho de rebeldia, caminho de ingratidão. No entanto, para mim e para você, nós temos à nossa disposição a possibilidade de olhar para esse instrumento de salvação, de olharmos para a cruz. Então, que eu e você exercitemos o hábito de olhar para a cruz de Cristo, sabendo que aquela obra foi realizada para que eu e você pudéssemos ter o devido tratamento para o nosso pecado. Eu gostaria de convidá-lo a orar nesse momento, porque, por vezes, a gente lida com mensagens que têm um caráter mais encorajador, mas textos como esses, em que a gente é convidado a olhar para o nosso próprio coração, para o nosso próprio pecado, para aquilo que há de mais feio na gente, em alguns momentos, em alguns de nós, pode fazer com que isso gere um pouco de contrição, de tristeza. Mas, meu irmão, minha irmã, esse texto, ele mostra que nós temos um antídoto ao nosso dispor. O Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador, ele é a resposta para o veneno que tende a fazer com que eu e você hajamos exatamente como o povo de Israel agiu. Então, olhe para esse texto com alegria. Você foi alvo, foi objeto do amor de Cristo. Amém? Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Jesus, por sabermos que aquilo que seria condenação, que seria destruição, que no Império Romano era tido como uma morte desonrosa, para cada um de nós, Deus, que reconhecemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, tornou-se instrumento de vida. Que o veneno, Senhor, que foi inoculado, que foi injetado na nossa alma,
ele recebeu o devido tratamento na cruz. Então, Deus, nós te pedimos que o Senhor nos ajude, Jesus. O Senhor nos ajude a caminharmos com essa certeza, olhando sempre para essa obra maravilhosa. Em teu nome, Senhor, nós oramos. Amém. Então, meus irmãos, que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Espero que tenham todos uma excelente semana e continuem nos acompanhando nas mídias sociais, no nosso canal no YouTube, no Twitter, Facebook, acompanhando as programações da nossa igreja. E lembrando que nós já retomamos os nossos cultos regulares, então você é nosso convidado a vir participar dos cultos conosco. Que Deus os abençoe.